Bom, pessoal, então agora depois da mudança de taxa, né, de unidades de medidas, vamos à interpretação de unidades de medida em fórmulas. Bom, eu tenho aqui interpretação inicial do primeiro vídeo da interpretação de unidades em fórmulas, que é considerando a fórmula P igual a joules sobre T, J sobre T. P, potência, joules, trabalho, que é o J, trabalho, e o T, tempo. Então é para interpretar essa fórmula aqui. Então temos aqui, ó, que joules, que é o trabalho, é igual a quilogramas por metro quadrado sobre segundo ao quadrado. E o tempo é em segundos. Então vamos montar a fórmula completa, né? Porque aqui ela está como se fosse abreviada. Então a potência é igual. Então aqui nós temos joules, J, quilograma por metro quadrado, dividido para segundo ao quadrado. Isso aqui é o que temos em cima. Ou poderia botar aqui também, dividido para segundo ao quadrado. Aí não colocaria lá, ó. Só que isso aqui é o trabalho, que é a parte de cima. Só que tem que ser dividido por tempo. Então tudo isso dividido pelo tempo, que é segundos. Então aqui eu tenho uma fração, ó. Eu tenho uma fração para dividir por outro. Como é que se divide fração? Bom, fração não se divide. Lembra como é que se faz quando se tem uma divisão de fração? Quando tem uma divisão de fração, você faz: repete a primeira fração e multiplica com o inverso da segunda. Então aqui não tinha fração, porque era só o S. Então S é a mesma coisa, não tem nada embaixo, coloca 1. Então aqui eu tenho duas frações, uma lá em cima e outra aqui embaixo. Divisão de fração não se divide. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Como era S em cima e 1 embaixo, fica 1 em cima e o S embaixo. Agora como é que se multiplica? Km ao quadrado, quilograma M ao quadrado, vezes 1, continua, quilograma M ao quadrado, sobre S ao quadrado vezes S, vamos ter S na terceira. Então essa é a montagem da potência, ó. Essa é a medida, a fórmula certa da montagem da potência. Então eu monto assim, agora eu calculo a potência conforme eu quero. Então aqui eu estou interpretando a fórmula, eu estou montando a fórmula para depois calcular. É parecido com aquela matéria que a gente viu inicialmente de manipulação de fórmula. Só que lá eu estava manipulando ela, aqui eu não estou manipulando, aqui eu estou montando ela. É como se ela tivesse abreviada e eu estou montando ela. Então ficou isso aí, ó. Ok? Primeiro é isso. Vamos à interpretação da próxima fórmula. Esse aqui é considerando a seguinte fórmula: R é igual a 2C sobre P. Tá, mas o que quer dizer isso, né? O que significa essa fórmula aqui? Para mim saber o que significa, eu tenho que saber o que é o R, o que é o C e o que é o P. Tem que saber o que significa exatamente cada letra. Vamos ver então. R representa o rendimento de cenouras plantadas. Vou botar só. Então é o rendimento cenouras plantadas. Opa. Então eu vou ver
o quanto rendeu minhas cenouras que eu plantei. A cenoura que eu plantei rendeu quanto? Eu colhi 100% do que eu plantei? Eu colhi 50%? Então eu vou ver esse rendimento com relação ao que foi plantado, o que eu colhi. Então isso é o rendimento, é o R. O R vai me determinar o rendimento do que eu plantei. Com relação ao que eu plantei, eu vou colher quanto? Quanto que rendeu? O C representa o número de cenouras colhidas. Então aqui é o que eu colhi. E o P representa o número de plantas. Na verdade, né? Número de plantas quer dizer o quê? O número de cenouras plantadas. O número de cenouras que eu plantei. Então assim, para mim entender uma fórmula, eu tenho que saber o que significa cada letra que está ali. Então aqui é só uma interpretação. Só para mim saber o que significa esse tal do R igual 2C sobre P. Porque se eu olhar só isso aqui, ó, eu não vou saber nada se eu não tiver aquela outra parte lá, ó. Tá, R igual 2C sobre P. Tá, e daí? O que é o R? O que é o C? O que é o P? Então, o R é igual 2 vezes a quantidade de cenouras que eu colhi dividido pela quantidade de cenouras que eu plantei. Essa é a fórmula. Rendimento de cenouras plantadas. Ok? Isso aqui é só a interpretação. É para mim ler a fórmula. Entender o que é essa fórmula. Aqui eu não estou calculando nada, só estou interpretando a fórmula. Então aqui eu tenho uma fórmula com relação a cenouras e plantas, né? Cenoura colhidas com a relação de cenoura colhidas com relação cenouras plantadas. Bom, vamos a mais uma interpretação de fórmula então. Agora aqui nós temos a fórmula D é igual a M dividido para V. Bom, o que quer dizer essa fórmula aqui? O que é isso? Como eu já havia falado em outros vídeos, né? Isso não é fórmula matemática, né? É de outras áreas do conhecimento, só que como é cálculo, faz parte da matemática também. Então eu quero saber o que é essa fórmula. Para mim saber o que é essa fórmula, eu vou ter que saber o que é o D, o que é o M e o que é o V. O que significa cada um deles? Bom, o D representa a densidade. O M representa a massa ou peso, né? Representa a massa, o peso. E vai ser representado aqui em quilogramas, tá? Então, em quilogramas. E o volume representa, o V representa o volume, no caso, volume em metros cúbicos. Então tem a massa em quilo, volume em metros cúbicos. E a fórmula, na verdade, é para calcular a densidade. O quão denso é o produto. Então, qual é a unidade de medida? Em que unidade de medida que vai sair esse resultado? Densidade vai ser massa dividido pelo volume. A massa vai ser medido em quilograma. E o volume vai ser medido em metros cúbicos. Então nós temos aqui a densidade vai ser determinada pelo quilo dividido por metros cúbicos. O peso em quilogramas dividido, cúbico, né? 3, né?
Então a densidade é determinada pelo quilo dividido por metros cúbicos. Essa é a fórmula para calcular a densidade. Isso aqui é só uma interpretação. Então quando eu tenho a fórmula inicial lá, ó, M sobre V, eu tenho que saber o que significa eles para saber o que eu vou colocar. No lugar do M, que é a massa, eu vou colocar o peso em quilogramas. E no lugar do volume, eu vou colocar a quantidade de metros cúbicos. Então temos aí mais uma interpretação. Mais uma fórmula. F é igual a MA. Ou M vezes A. Tá, isso aqui para mim não significa nada. F igual a MA. FMA. MAF. É uma fórmula, mas desse jeito assim, não. Tá, o que tem? Eu sou obrigado a saber o que é o F, o que é o M e o que é o A. Além disso, como que é calculado, como é que é determinado esse M, esse A, esse F? Como é que se determina isso? Eu tenho que saber isso. Se eu não souber isso, de nada significa a fórmula para mim. Por isso que às vezes a gente quer calcular, quer responder calcular alguma coisa, né? Você tem a fórmula, tem a informação, tem a fórmula, você não consegue calcular. Por quê? Porque você não consegue ler a fórmula, não consegue interpretar o que é isso aqui, ó. Então assim, ó, eu na matemática, né? Eu não estou fazendo cálculo de alguma coisa aqui, eu só estou interpretando a fórmula. Mas para me calcular, eu vou ter que saber o que é cada coisa. Se eu não souber, não tem como eu calcular. Então aqui, essa fórmula aqui é da força. É a força conforme o peso. Você deixa cair alguma coisa no chão, conforme o peso dele vai dando uma força e vai acelerando a velocidade. Então vamos lá. A força, F, é a força que exerce conforme o peso. E ele vai ganhar uma aceleração diferenciada, né? Conforme quanto mais pesado, mais rápido vai acelerar, mais vai cair. Então eu tenho aqui a força, que é a letra F, é definida em função da letra da massa, em função da massa. Então a M, massa é o peso, e o A é a aceleração. Então a força é uma função do peso e aceleração. Tá, só isso? Só isso eu consigo? Tá, mas essa massa, como é que é essa massa? A massa é dada em quilograma. Então a massa é o peso, é dada em quilograma. E a aceleração? Bom, a aceleração é como se você vai pensar num carro, né? Você vai acelerar tantos metros por segundo ao quadrado, nesse caso, tá? Não é metros por segundo simplesmente, é metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Para mim calcular a força, eu preciso da massa em quilograma e da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a minha fórmula vai ficar M vezes A. M é a massa é o quilo, o peso, vezes a aceleração. Como é que é a minha aceleração? É os metros por segundo ao quadrado. Então é assim que eu vou preencher a minha fórmula. A minha fórmula da força, eu vou utilizar o peso, em quilograma, vezes a quantidade de metros por segundos ao quadrado. Assim eu preencho a minha fórmula para calcular o que for preciso para essa fórmula. Vamos mais uma interpretação de fórmula. Então eu tenho aqui T é igual FD. Só isso, ó. T é igual FD. Então, o que é isso?
Se eu não souber o que significa cada letra, não vai significar nada para mim. O T representa o trabalho, F representa a força, que nós vimos ali na fórmula anterior, e o D, a distância em metros. Eu vou até baixar um pouquinho aqui, ó, que aqui eu tenho a fórmula da força. Ó. Como é que é a fórmula da força? F é igual o peso em quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Ó. T, trabalho que eu vou ter, é quilograma vezes m dividido pelo segundo ao quadrado. Isso aqui é o meu F, que eu vou multiplicar com o D. Nesse caso aqui, especificamente, o D representa a distância, que é medida em metros. Eu vou ter que multiplicar isso aqui. Então aqui eu tenho uma fração para multiplicar com um número, ou uma letra, né? Como é que se multiplica a fração? Bom, primeiro, quando não tem nada embaixo, coloca-se 1. E multiplica normalmente, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Quilograma, não tem outro igual para multiplicar com ele, continua quilograma. M com M, M ao quadrado. Embaixo nós temos S, segundo ao quadrado vezes 1, segundo ao quadrado. Então essa é a minha fórmula, é o que eu tenho que calcular. Então, na verdade, a minha fórmula aqui era T igual FD, F vezes D, né? Como é que eu vou calcular essa fórmula aqui? Eu não vou fazer desse jeito aqui. Eu vou calcular o quilograma vezes metros ao quadrado dividido por segundos ao quadrado.